Shalom Adonai, amados irmãos e amigos. Mais uma oportunidade para desfrutarmos, compartilharmos da palavra. Vamos ler no livro de João, capítulo 15, verso 5, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podes fazer. Eu queria frisar essa parte B, que diz assim: porque sem mim nada podes fazer. Palavra do Mestre. Amados irmãos, esse texto aqui tem profundos ensinamentos. Eu queria salientar um ensinamento tremendo que eu vejo aqui, que é a dependência que temos de Deus. Ele disse assim, porque sem mim nada podes fazer. Ou seja, dependemos do Senhor. Eu queria usar como tema o seguinte: independentes de Deus. Muitos querem ser independentes de Deus, querem contrariar esse texto. Amados irmãos, há pessoas hoje que querem viver independente de Deus. Fazem de tudo sem sequer consultar ao Eterno. Outros dizem que só querem servi-lo no templo. Sai dali, eu vivo como eu quero. Jesus disse em Mateus 26, 24 o seguinte: aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Mas, irmãos, discípulos são poucos. Tem muito crente, mas discípulos são poucos, porque tem um preço a pagar. Negar a si mesmo, ou seja, ser totalmente dependente de Deus. A Bíblia relata que todos que intentaram ter uma vida independente de Deus fadaram à morte espiritual e depois à morte física, muitos casos. Vejamos o rei Saul, que decidiu ser independente de Deus e preferiu desobedecê-lo. Desobedeceu aos seus comandos, quebrando princípios, fazendo sacrifícios de tolo para agradar a homens. E o Senhor disse a ele, em 1 Samuel 15, 22, é melhor obedecer do que sacrificar. Também temos Adão e Eva, lá em Gênesis. Resolveram satisfazer os desejos da alma, dando ouvido à voz do inimigo, caindo na cilada do mesmo. Sem falar de Esaú e Sansão, que trocaram a bênção de Deus por mulheres, prazeres momentâneos. E o rei Salomão, o mais sábio de Israel, diz a Bíblia que em sua velhice desviou-se casando com mulheres pagãs e o pior, adorando aos seus deuses. Todos eles quebraram princípios, quiseram ter uma vida de independência de Deus e se deram mal. Ser independente do Senhor é pensar que é autossuficiente. Mas o pior de tudo, irmãos, é que depois de dar tudo errado, ainda querem culpá-lo, dizendo ou pensando: o Senhor me abandonou, Ele não me ama mais, Deus não me ouve, etc. Irmãos, somos totalmente dependentes de Deus. Até o ar que respiramos vem dele. Não deixe que a soberba tire a sua dependência do Senhor. Pois a soberba, diz a palavra, precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Provérbios 16, 18. Enquanto você se julgar suficiente, capaz, poderoso, sábio, não haverá um agir de Deus em sua vida, nem na minha. Quando passamos a depender de Deus, reconhecemos que somos nada. Deus, pelo seu infinito amor, nos torna tudo. Está escrito em João 3,27: o homem não pode receber coisa alguma
se do céu não lhe for dado. Shalom Adonai, amados irmãos. Dependentes sempre, independentes nunca. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Não vamos querer viver segundo o que pensamos, o que achamos que é certo. Não vamos viver no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Vamos ver o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Coloque tudo na presença de Deus. Às vezes, irmãos, usamos a questão do livre-arbítrio. Quantos eu já ouvi falando isso? Deus nos deu livre-arbítrio. Eu tenho que decidir o que eu quero, o que eu não quero. Ok. Deus te deu o livre-arbítrio para você decidir, sabe, em servi-lo ou não. Mas se você o serve, se você crer na sua palavra e crer nele, você tem que consultá-lo, tem que orar, né, ao Senhor, antes de tomar decisões, antes de fazer coisas, antes de agir. Você pode orar em espírito e falar para Deus: Deus, vou fazer isso, vou realizar aquilo. Se for a tua vontade, abre as portas. Se não for, feche-as. Não é verdade, irmão? Você já está consultando a Deus. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Amém? Não faça como Adão. Não faça como Eva. Não se deixe levar pela voz do inimigo. Não se deixe enganar. Amém, irmãos? Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele é o quê? Onisciente e onipresente. Deus se agrada quando você o consulta, quando você se derrama na sua presença e pergunta a Ele: Senhor, isso vem de Ti? Senhor, posso fazer isso? Posso viajar? Se não for da Tua vontade, fecha as portas, Senhor. E se for, abre-as. Deus está no controle de todas as coisas. Não faça como Jonas, né? Deus mandou ele para Nínive e ele não foi. Ele pegou outra embarcação, outro navio para Tars e passou uma luta tremenda. Ele acabou caindo lá dentro do ventre do peixe, de uma baleia. Mas, irmãos, Deus tinha um plano na vida de Jonas, porque lá em Nínive havia muitas almas que iriam se converter com a pregação dele. O Senhor falou: leve a palavra de arrependimento àquele povo, porque há muitos ali que não discernem a mão esquerda da mão direita, ou seja, muitas crianças. Amados irmãos, e ele não obedeceu a Deus, ele quis ser independente de Deus e se deu mal. Que Deus te abençoe, que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Shalom Adonai. Fique com Deus.